Em 2015 e 2016, nós tivemos o movimento do impeachment. 4 grandes manifestações em 2015 e 2 grandes manifestações, até culminar em abril, com autorização dada pela Câmara dos Deputados, para que, de acordo com a Constituição, para que o Senado processasse e julgasse Dilma Rousseff. Nunca tinha ocorrido movimentos daquelas proporções na história do Brasil. Um ponto importante foi que esses movimentos surgiram da própria sociedade civil. Diferentemente de outros momentos da história, que nós tivemos manifestações, organizações significativas de participação popular, mas os partidos políticos liderando, como por exemplo na campanha das diretas já em 1984. Não foi o caso do processo de impeachment, né? No processo de impeachment, a sociedade civil, através de alguns movimentos, se auto-organizou e fez aquela verdadeira revolução cidadã. A questão que se colocava era um ataque ao PT, a desmoralização das instituições do Estado brasileiro, a desmoralização da Constituição, e as ruas manifestavam, ao menos uma parte das ruas, parte majoritária, o desejo de cumprir o que estava disposto na Constituição. Aquilo que eu sempre digo, de que aquela república anunciada em 89, que ela fosse finalmente proclamada. Porém, isso não acabou ocorrendo. E por quê? Acho que de um lado pode ser, esse ponto que eu já levantei anteriormente, que o PT desmoralizou de tal forma instituições que, apesar do movimento ter esse caráter democrático, acabou produzindo autoritarismo. E logo chegarei a isso. Segundo, o governo Temer. O governo Temer inicialmente disse que formaria o Ministério de Notáveis e acabou formando o ministério com Gedel, Padilha, Moreira Franco. Portanto, desmoralizou o processo de impeachment. Por outro lado, pode ser lembrado um outro fator, que os partidos políticos poderiam ter, partidos democráticos, republicanos, capitalizado esse movimento e modernizado sua estrutura partidária e a sua visão de Brasil, a própria ação política. E assim não o fizeram. Um outro fator também é que esses movimentos que apontavam para algumas questões democráticas não conseguiram se construir como alternativas democráticas. E o que acabou acontecendo? Ao invés da emergência da democracia, né, de valores radicais republicanos, radicais no sentido lato da expressão, da defesa da coisa pública, da defesa dos princípios constitucionais, acabou abrindo espaço para visões autoritárias que já estavam esquecidas da história do Brasil. Muitas que estão à direita, inclusive, do próprio regime militar. Se nós lermos a ação política de Castelo Branco, quando foi presidente entre 1964 e 1967, e se nós olharmos o que a extrema-direita faz hoje no Brasil, eles estão muito à direita do Castelo Branco, né? E de outros momentos da história brasileira. A questão que se coloca é o porquê esse autoritarismo acabou predominando, essa visão autoritária, mais do que autoritária, de extrema direita e com tinturas neofascistas, porque acabou predominando. Inclusive hoje, na presidência da República, nas ações de Estado, em alguns governos estaduais, no Congresso Nacional, com alguns parlamentares, alguns senadores, no caso do Senado poucos, mas no caso da Câmara dos Deputados, muitos deputados, nas Assembleias Legislativas, né? O que ocorreu em 2018? Por que 2016? No final do processo de impeachment, não germinou a democracia, mas sim o autoritarismo. Eu acho que é uma pergunta que é difícil ter resposta. Eu levantei algumas hipóteses, mas não creio que sejam que elas consigam dar conta da complexidade desse fenômeno histórico, né? Nós temos uma raiz autoritária na história brasileira e não é de hoje, né? O autoritarismo teve presente em toda a história republicana, um número de ditaduras ou de momentos de supressão das liberdades. Nós vivemos em democracia plena, efetivamente, somente a partir da promulgação dessa Constituição, a 5 de outubro de 1988. Então a questão que se coloca é o que aconteceu. Por quê? Ao invés da emergência da democracia, veio o autoritarismo. E foi isso. Significa que foi errado? Foi ruim o processo de impeachment? A Dilma deveria ter continuado no mandato? Não. Ela cometeu crimes. E o Brasil, ela não foi processada por isso, mas nós tínhamos o Petrolão, de conhecimento de todos os brasileiros, né? Desde o segundo semestre, com a Operação Lava Jato de 2014, o Brasil foi apresentado ao Petrolão, né? Antes tivemos o Mensalão, né? Que nós conhecemos no segundo semestre
semestre de 2005. Tivemos depois a ação penal 470, a condenação de 25 dos 38 réus, eram 40, passaram a ser 38 e 25, foram sentenciados. Em suma, o Brasil conhecia aquilo. Quer dizer, foi ruim o processo de impeachment? Não, ela não poderia ter permanecido na presidência da República. A questão, portanto, foi como que a sociedade civil, os partidos políticos, os intelectuais, aqueles republicanos radicais, eu estou me referindo no pensamento republicano, da época da propaganda, como se fosse Silva Jardim, né, Raul Pompeia, Euclides da Cunha, muitos com perspectiva radical, mas de transformação, mas que tinham dificuldades de entender o jogo da política, mas pensando no sentido da visão republicana, porque os radicais republicanos não tomaram a frente como candidatos, como deputados estaduais, federais, senadores, governadores e na presidência da República. É uma pergunta que eu faço, acho que a todos nós que temos de pesquisar, o fenômeno é recente, né? O que aconteceu? O porquê o impeachment? Ao invés de nos conduzir a uma democracia republicana, acabou nos conduzindo a um autoritarismo.